vida, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa bênção, e a minha mensagem fala sobre ofensa. Ofensa, o limitador da promessa. Queria ler com você Mateus 5, 43 a 48, abra a sua Bíblia. Mateus 5, 43 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, palavras de Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes a quem vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Feche seus olhos, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite. E eu quero te agradecer e te louvar, Pai, por cada um que está aqui. Nós queremos te pedir hoje, amigo Espírito Santo, fala aos nossos corações. Agora, Pai, prepara o solo do nosso coração para que seja um solo fértil. E que produza, Senhor, não só, Pai, na nossa cabeça, mas que desça aos nossos corações essa palavra. Lançamos cativo agora todo o pensamento, a obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Emudecemos a Satanás e seus demônios e dizemos que sobre nós está o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu fiquei muito assim, eu vim dizer para vocês que eu era uma pessoa extremamente ofendida, ofensiva, e que vivia à margem dos meus sentimentos. E véspera de Natal, momento de reflexão, não sei, vai surgir aí as retrospectivas, vem a da Globo, a da Record, os acontecimentos do ano no Brasil, os acontecimentos do ano no mundo. E aconteceram coisas também no mundo, num mundo chamado você. E eu esse ano passei por situações de extrema ofensa na minha vida, em que eu podia dizer, pegar aquela situação, e eu tive uma atitude diferente na palavra baseada aqui em Mateus 5. E eu queria dividir isso com você. E a gente fez o que na campanha Semeando? A gente veio com o nosso folder aqui, não foi? E a gente projetou 2013. Em 2013, eu vou entrar na academia, vou emagrecer. O que você vai fazer? Eu vou fazer tal coisa, eu vou reformar, eu vou comprar tal coisa, eu vou vencer nisso na minha vida. Mas a gente não pode receber nada em 2013 se a gente estiver com as mãos cheias, se a gente estiver com a nossa despensa cheia, se a gente estiver com o nosso quarto cheio de coisas e entre elas de ofensas. Então tem um programa no Discovery que você não lembrou o nome, né, Chu? Eu não sei o nome do programa, é um cara que ele sai com uma mochila, um canivete, um palito de fósforo, eu nem sei se ele tem um palito de fósforo, a prova de tudo. E ele vai para os lugares mais ermos do planeta. Ele sobe geleira, ele entra debaixo da terra. E é incrível como esse homem, com apenas algumas coisas, ele consegue sobreviver a tudo que é apresentado para ele. Animais, é chocante. E nós temos que entrar 2013 com algumas atitudes que nos livrem de ofensas. Nós temos que entrar 2013 tirando algumas bagagens. Porque qual é o tema do nosso 2013? É o ano da promessa. E como nós vamos receber as promessas de Deus se não estivermos preparados para ela? Então, o que é ofensa? Ofensa significa no dicionário afirmação feita por alguém em detrimento de qualidades e características de outra pessoa. E aqui a Bíblia fala, é clara, Jesus vem e fala,
Levítico diz: ama o teu próximo. E Jesus vem e traz um novo reino, quebra tudo e diz: ama o teu próximo, mas ama o teu inimigo. E é muito, irmãos, é muito evangelho na nossa cabeça, né? Ama o teu próximo é fácil, amar quem me ama. Ama quem odeia você. Ama quem ofende você. Ama quem te faz mal. Ama quem te feriu. Ama quem não te entende. Ama. E quando nós estamos com a ofensa, nós não conseguimos viver essa palavra que Jesus deixou para nós. E a primeira coisa que eu queria falar sobre ofensa é que a ofensa, ela alimenta o egoísmo. Diga comigo: a ofensa alimenta o egoísmo. É uma tendência natural de nós sermos egoístas, de querermos que os outros satisfaçam as vontades do nosso coração, né? Eu tenho uma filhinha e a Helena, o Igor está lá, e ele fala: Helena, faz isso para mim. Eu digo: Igor, deixa de preguiça, Igor. Levanta, vai lá e pega. Não, pega. Ninguém ensinou, irmão. Aprende pequenininho, nasce. Tem que me servir. E a Helena às vezes fala assim: mamãe, eu sou mais velha. Ele tem que fazer o que eu estou mandando. Eu digo: minha filha, quem te ensinou? Nasce. É natural. Você tem marido, você tem esposa, filho. Gente, eu tenho pavor de carregar água, porque meu pai, ele passava pela cozinha, sentava e dizia: tira minha meia, tira meu sapato, tira minha meia, pega água para mim, garrafa d'água, lembra, minha irmã? Eram as garrafas d'água do meu pai. É natural a gente querer que as pessoas sirvam a gente, alimentem a gente, mas a Bíblia diz que nós devemos servir, que nós devemos amar. E quando você está ofendido, quando alguém vai contra você em alguma coisa na sua vida, eu não vou entrar no mérito aqui, se a pessoa está certa ou está errada. Irmãos, a Bíblia diz que quem conhece o coração é Deus. A Bíblia diz que quem prova, quem sonda, quem sabe a motivação do coração das pessoas é Jesus. Então a gente nunca vai saber se a pessoa fez isso porque ela estava com dor de barriga, se ela fez isso porque ela me odeia, se ela fez isso porque ela tem inveja de mim, porque eu sou linda, se ela fez isso porque ela tem inveja porque eu tenho carro, A gente nunca vai saber a motivação do coração das pessoas. E a motivação do coração das pessoas também é uma coisa que a gente não deve buscar saber. A gente tem que resolver a ofensa que a pessoa, pelo motivo que nós nunca vamos de fato conhecer o coração, chega a nós. O que eu vou fazer com ela? Então a ofensa alimenta a necessidade que você tem de ter você à frente, de ter você em cima, de ter você sempre querendo que tudo gire ao seu redor. A pessoa ofendida, ela não consegue olhar para as necessidades dos outros. A pessoa ofendida, ela está focada na dor dela. Eu peguei uma menina esses dias, conversando com ela, falei: vem cá, você viu, tem uma pessoa precisando de uma visita. Ah, pastora, não tenho tempo para visitar não, ó. Você não sabe como é que está a minha casa, meu marido fez isso, eu estou sem empregada, meu filho está doente. A pessoa ofendida, ela está com o problema dela, e o meu problema é maior que o seu, e a minha dor é maior que a sua, e você não sofreu o que eu sofri. E ela não vê quem está com fome, ela não vê quem está tentando suicídio, ela não vê quem está numa situação igual a dela. Ela não vê isso, porque ela está sofrendo. E eu vou olhar para mim, e você também tem que olhar para mim. Tem gente fazendo e agindo como se não fosse cristão, irmão. A Bíblia é clara, Se a Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos, eu não posso ser egoísta. Eu estive esses dias com uma menina que foi extremamente ofendida por uma amiga. E a gente conversando no telefone, e eu falei para ela: e aí, você vai fazer isso com fulana? O quê? Crente, desde que nasceu. Você vai fazer isso? O quê? Eu vou cuidar de mim. O que ela fez comigo, vou ficar, já viu? Vou ficar na minha. Eu aprendi a ficar na minha. Argumento egoísta, de ofensa para nós.
Jesus não nos fez para ficar, Jesus não veio ao mundo para ficar na dele. Jesus olhava as pessoas ofendiam Jesus, e Jesus lançava fora todo o egoísmo, e ele amava as pessoas. Então a ofensa alimenta o nosso egoísmo. Então às vezes você não consegue olhar além de você, porque você está extremamente ofendido com alguém, extremamente ofendido com a situação, extremamente ofendido com o que fizeram com você. Irmão, em nome de Jesus, você não vai romper 2013, você não vai terminar esse ano de 2012 cheio de ofensa que te impeçam de receber as promessas que Jesus tem para você em 2013, em nome de Jesus. Amém? As coisas acontecem. Eu gosto muito do que o pastor Ricardo falou uma vez e eu não me esqueço. O pastor Ricardo falou: Ju, as crises elas vêm, mas elas vão. As chateações vêm, mas elas têm que ir. Elas têm que ir. E a segunda coisa é sobre a ofensa limita os nossos relacionamentos e a nossa visão. Lucas 6, 32 a 33, ele fala exatamente esse mesmo texto, mas olha que interessante o que ele diz. Que mérito vocês terão se amarem quem te ama? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para você? Tem muita gente achando: eu faço bem aqui, pastora, para quem me ama. Eu estou numa boa. Olha como eu trato a minha mãe que me ama. É fácil tratar ela bem. Que mérito tem? E que mérito vocês terão? Até os pecadores agem assim. A ofensa limita os nossos relacionamentos e a nossa visão. Você está ofendido com alguém? Qual é a coisa natural? Eu não vou me machucar de novo. Então você constrói um muro à sua volta e as pessoas não entram para não te ofender, mas as pessoas também não entram para te amar. Você constrói um muro para que ninguém mais machuque você, mas esse mesmo muro também não vai deixar entrar amor, também não vai deixar entrar aceitação. E a ofensa, ela limita as amizades que a gente pode ter. Eu conheço alguém que foi muito ofendido por uma pessoa durante 7 anos. E durante 7 anos, todas as vezes que eu a encontrava, ela contava dessa ofensa dela. Essa pessoa se fechou totalmente para o mundo. Ela não queria conversar com ninguém e era um líder espiritual. Então ela queria ser líder. Eu abrir minha vida de novo para alguém? Nunca mais. Esse erro acontece comigo de novo. Aí não abre a vida para o líder espiritual, para o discipulador, para não sofrer, também não recebe a bênção que Deus tem. Durante 7 anos machucada. Até que um dia ela encontrou esse líder e ela disse, ela pegou essa ofensa que ela estava carregando. 7 anos, é minha, ele me deu, mas é minha. E falou: eu te devolvo essa ofensa, eu te perdoo pelo que você fez. Você me machucou, você me feriu. Eu não tinha muro e você entrou e detonou meu coração. Mas eu quero liberar o perdão pela sua vida. E interessante, irmãos, que essa pessoa contou pra gente que ela saiu do lugar e ela parecia que não estava pisando no chão. Ela disse que flutuava. E depois desse dia, ela voltou a se relacionar com as pessoas. A ofensa, ela isola a gente das pessoas. Pessoas ficam desconfiadas, desacreditadas. É muito comum. Eu vou abraçar algumas pessoas assim, a pessoa não me abraça, eu vou devagarzinho, conversando. Não, pastor, nosso relacionamento aqui é esse, distante. Por quê? Porque já mandaram demais na minha vida. Eu digo: ô irmão, eu não quero mandar na sua vida, eu quero amar você. Vamos viver junto, vamos caminhar junto. Não. Eu estou vivendo sozinho.
Não vou mais, eu não vou me relacionar mais com ninguém, não, porque esse rapaz detonou muito meu coração. E aí, que eu já peguei muitos casos, se envolveu no homossexualismo. Não. Porque homem só me faz sofrer. Então eu vou me envolver com mulheres. E por aí vai. A ofensa te deixa com medo de se relacionar e te faz dependente de amigos. A pessoa que ela segura a ofensa, a pessoa que está ofendida, ela fica dependente de quem geralmente gosta dela, ou de quem não a ofende tanto como alguém já a ofendeu. E Deus não nos quer dependente das pessoas, de forma que a minha alegria esteja na pessoa. Se a pessoa vira a cara para mim, eu era assim, irmãos. Eu tinha uns amigos da minha igreja antiga, que eu não vou falar, o povo vai rir, quem conhece, que ele ia para a igreja, eu estava feliz. Ele não ia, eu estava triste. Ele conversava comigo, eu estava feliz. Ele não conversava, eu ficava triste. Ele entrava no culto, eu entrava no culto. Ele saía do culto, eu saía do culto. E um dia esse amigo me ofendeu. E eu saí da igreja. Porque a ofensa, ela limita os nossos relacionamentos. Deus tem um mundo de relacionamentos para mim. Você não tem conhecimento para aprender só em livros. Você não tem conhecimento para aprender só na internet. Você não tem conhecimento para aprender na televisão. Deus tem um mundo de conhecimento na pessoa que está do lado de você. Pastora, mas ela é muito doente. Mas ela é o meu oposto. Mas eu não suporto os defeitos dela. Deus tem um mundo para ensinar você através dessa pessoa. Irmãos, as coisas que mais me fizeram crescer em 2012 vieram de pessoas que não tem nada a ver comigo. Meu Deus, você quer estar com quem? Quero estar com a minha irmã. Ai, tão fácil estar com ela. Carinhosa, me trata bem, me entende, né? Difícil estar com essa pessoa que fala a verdade, que às vezes é estúpida, é austera, é crítica. Foram as pessoas que mais me fizeram crescer. O problema é que a gente pega a ofensa que a gente recebe como um presente, a gente guarda e a gente não consegue ver o tratamento de Deus além daquela ofensa. Irmão, você está no centro da vontade de Deus, você está vivendo na igreja, você está firme com Jesus, as ofensas virão, as pedras virão para fazerem você mais forte. As ofensas, elas vão vir, porque as pessoas, elas não acertam o tempo inteiro com a gente. Às vezes a pessoa fala uma coisa com você hoje, amanhã você está diferente, se é mulher está de TPM, se é homem o pneu furou, acontece alguma coisa. Mas a gente não pode deixar que as ofensas limitem os relacionamentos que Deus tem separado para nós. Deus quer nos ensinar através das pessoas. Deus podia ter escolhido alguns robôs especiais, alguns anjos especiais para trazer a mensagem do Evangelho aos homens. Mas Deus, Ele foi muito sábio, muito inteligente. E Ele falou, eu vou escolher a boca dela para falar para ela. Eu vou escolher a boca dele para falar para ela. Eu vou escolher as pessoas para levarem a minha mensagem. E se você está ofendido com alguém, se você está ofendido com uma situação, você não dá conta de repercutir essa mensagem de salvação, essa mensagem de mudança, essa mensagem de amor. A Bíblia diz que nós cristãos seríamos reconhecidos pelo amor. Se eu estou ofendido, eu não consigo amar. Se eu estou ofendido, eu não consigo amar, eu não consigo demonstrar amor, eu não consigo ver, através das pessoas, aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. O que será o MDA? O que serão as células? Como é que a gente vai conseguir vencer, alcançar as pessoas, entrar na casa das pessoas, se o nosso coração está cheio de ofensas? Eu trabalhei com meu pai muitos anos, desde os 13 anos. Meu pai tinha uma loja de material de construção
E eu trabalhava com meu pai. E eu tenho o mesmo temperamento do meu pai, irmãos. Todo dia era uma porrada na minha cabeça. Você não fez isso? E eu mandava eu fazer uma coisa, eu fazia, eu era espivitada, faladeira, mandava eu calar a boca, eu calava a boca, mandava eu falar. Eu era uma loucura. E aí eu tinha 13, 14, quando foi chegando aos meus 17 anos, eu lembro da minha mãe chegar um dia e falar, você vai parar de trabalhar com seu pai. Eu não aguento mais, vocês vivem em pé de guerra. E aí eu dizia, mas eu gostava, tinha aquela graninha, meu pai me dava o dinheiro, eu tinha aquela liberdade no trabalho, eu sempre gostei. E eu não entendia, mas eu continuei trabalhando com meu pai. E aí, irmãos, eu fui parar num lugar, num trabalho, que tinha um chefe 25 vezes mil piores que o meu pai. Ele era ensandecidamente pior do que o meu pai. Mas aí, aquelas pedras, aquelas ofensas, aquelas dores que eu recebia do chefão e eu me tornei a queridinha do chefão. Por quê? Eu já tinha recebido aquelas dores, aqueles traumas, e eu tinha aprendido a ver além daquilo, e eu fui promovida, ninguém parava no lugar, eu parei, porque eu já tinha vivido aquela experiência. Mas durante muito tempo, essa experiência limitou o meu comportamento com meu pai. E eu lembro de eu voltar do encontro com Deus, encontrar o meu pai e falar, papai, me perdoa, porque eu queria que o senhor morresse. Eu já planejei a sua morte. Eu queria separar o senhor da minha mãe. Eu queria que o senhor não existisse. E eu quero te pedir perdão, papai, porque eu amo o senhor. Eu sei que o senhor, Deus, colocou o senhor na minha vida para me tratar. E eu quero agradecer o tratamento, mesmo que tenha sido para mim no campo de concentração. E depois disso, eu fui para esse lugar trabalhar. Irmãos, engraçado, em todos os lugares que eu trabalhei, até hoje, até aqui, com o pastor Ricardo, é fácil. Porque eu fui tão treinada, com tanta ofensa, brigou, tudo, já venho, eu estou com couro grosso, o pastor fala alguma coisa, eu falo, não, pastorzão, relaxa que o meu couro está grosso. Foi formado, porque eu transformei aqueles traumas, aquelas ofensas. Como tem uma frasezinha que diz, né? Pegue as pedras que jogam em você e construa o seu castelo. Construí um castelo profissional para mim, graças a Deus. Não deixe que a ofensa limite os seus relacionamentos. Deus quer te mostrar, com as ofensas que você recebeu em 2012, com as ofensas de dentro da sua casa, com as ofensas no seu trabalho, Deus quer te mostrar, além disso, quer te dar uma visão. Se você está com a ofensa na sua cabeça, você não consegue ver o que Deus quer mostrar para você além disso. E a terceira coisa é que a ofensa nos tira da comunhão com o nosso Deus. Mateus 6,14 diz assim, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Irmãos, tem gente aqui que não está recebendo nada, que está oco, que está seco, que está em tribulação. Sabe por quê? Porque não está perdoando as pessoas. Porque está ofendido. Deus não nos fez para sermos ofendidos. Deus nos fez para sermos amor. Perdão. Existe uma ilustração que diz um sábio e de um louco, que diz assim, que o louco chegou para o sábio, viu ele sentado lá, no meio de uma montanha, divagando, ficou olhando e falou, você é um idiota. Enquanto eu estou trabalhando, você está aqui o dia inteiro pensando, você não tem o que fazer. E começou a xingar, ofender o sábio. O sábio ficou ouvindo, quando aquele cara babou, espumou, brigou, falou tudo que ele queria. Ele falou, posso falar agora? Ele falou, pode. Ele falou, louco, você está me dando um presente. E eu quero te falar, eu não aceito esse presente chamado ofensa. E eu vou te falar mais uma coisa, me dá o seu braço. Aí o louco deu o braço para o sábio, ele carimbou e disse assim, está pago. Ele falou, está pago? Pago o quê? Ele falou, eu tinha o direito, a sua ofensa tinha um preço na minha vida. Mas eu quero te dizer,
eu tenho um carimbo que chama está pago. E eu pago essa ofensa, eu não aceito. Vai embora você com o seu presente e saiba, a sua dívida comigo, a sua ofensa comigo está paga. A Bíblia diz, e na oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo. Quais são essas dívidas? É dívida de dinheiro só? Irmãos, antes fosse, estava bem mais fácil de resolver os nossos problemas, se fosse isso. As dívidas são as ofensas que nós recebemos, são os presentes que nós recebemos. E sabe quem traz essas ofensas para nós? Satanás. Satanás sabe, ele sabe que a nossa comunhão com Deus é quebrada quando nós estamos ofendidos. Mais fácil do que ele agir na sua vida, te apresentando uma coisa do mundo, é ele fazer você se ofender com seu irmão. Ele sabe o defeito do seu irmão, que vai influenciar a sua vida e que vai quebrar a sua comunhão com Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Porque se perdoamos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai nos perdoará. Tudo que o nosso inimigo quer. Tudo que Satanás quer, sabe o que? É que a gente veja, sofra com os defeitos dos outros. Qual é o defeito do seu marido? É isso que Satanás vai te lembrar todo dia quando você acorda. Você já acorda assim, escovando o dente. É esse defeito que ele vai te lembrar. É o defeito da sua esposa que ele vai te lembrar. Porque você quebra a comunhão com a sua esposa e você quebrou com Deus. Sabe qual é o defeito que o diabo vai fazer você se lembrar? O defeito do seu líder. O defeito do seu discípulo. O defeito do seu pastor. Sabe para quê? Para que você se ofenda e você quebra o seu relacionamento com Deus. Irmãos, é muito simples. Nós devemos perdoar as pessoas. Nós devemos abrir mão das ofensas. Para que também o nosso Pai perdoe os nossos pecados. As pessoas certamente vão ofender a gente. Todo o tempo todo, as pessoas são diferentes, nós também os ofendemos, e assim como elas nos ofendem, nós precisamos do perdão delas. Mas o que importa é eu estar blindada, é você estar com carimbo na cabeça das pessoas. Me ofendeu? Tá pago. Me ofendeu? Tá pago. Me ofendeu? Tá pago. Falou que eu não gostei? Tá pago. Vem me dar esse presente? Não quero, não quero, não quero, não quero o presente de Satanás, eu não aceito. Assim somos nós. Nós nos ofendemos, guardamos e nos fechamos para o ano da promessa. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a maior mudança que eu vivi em 2012 não foi exterior, foi uma alegria interior de escolher não me ofender. A Bíblia diz que nós estamos ali com Jesus na cruz. E quem está na cruz com Jesus, quem morreu com Jesus, tem sentimento, irmãos. Quem morre se ofende. Quem morre pisa no pé e você sente dor. Se você quer morrer, se você morreu com Jesus, você não pode sentir tanto. Você não pode se ofender tanto. A pessoa passa, está falando de mim. A pessoa passa ali, olhou torto para mim. Não importa o que vão falar. Não importa o que vão dizer. Eu decido, eu não vou me ofender. Maior beneficiada disso, antes do meu marido e dos meus filhos, certamente, fui eu. Apesar do que fazem, apesar do que falam, apesar das interpretações, das injustiças. Isso foi injusto, pastora. Não era justo. Eu fiz e a pessoa foi injusta. Você vai devolver essa injustiça hoje.
Você vai entregar essa injustiça hoje. E você vai assinar um carimbo. Está pago. Está pago. Está pago. A ofensa é uma forma de ódio. Sabe o que me preocupa, irmãos, quando eu vejo uma briga entre pessoas? Quem fala assim, não. Para mim tanto faz. Tá bom, eu estou na minha. Eu prefiro ver a pessoa, estou com ódio, quero matar, pastor. Se eu ver, eu dou na cara do que a pessoa que fala, não, eu estou na minha. Sabe por quê? Porque a pessoa que diz, eu estou na minha, ela fica tão indiferente. Aquele ódio é velado ali. E o pior não é que o ódio fica velado anos. O pior é que a comunhão com Deus, nos anos da ofensa e desse ódio, também está quebrada. Eu tenho uma tia que ela deve ter uns 65 anos e ela foi na casa da minha mãe um tempo desse atrás. E ela virou para a mãe dela que tem 85 e falou assim, quando eu tinha 3 anos, você não me deixava vestir o vestido azul, você só queria que eu vestisse vestido rosa. Irmãos, choquei, falei, cara, quantos anos que essa mulher carrega uma ofensa contra a mãe? E tem ofensa sim. Aí você está com uma bagagem pesada. E você vai entrar 2013 como? Como é que você está com uma bagagem carregando ofensa do pai, da mãe, do marido, da igreja e tudo? Como você vai receber as promessas, irmão? A gente tem que largar tudo. A gente tem que ficar pelado para receber veste nova, carro novo, bênção nova, emprego novo, tudo novo em nome de Jesus. Mateus 5,44 diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e fale bem de quem fala mal de você. Eita! Irmão, eu não falo bem nem de quem fala bem de mim. Você tem que falar bem, não é de quem fala bem de você. Não, fulano me ama, eu amo. Olha, ela é tão legal comigo. A Bíblia diz, Jesus fala bem de quem fala mal de você. Isso é pagar o mal com bem. Isso é o reino de Deus. Esse é o evangelho que Jesus trouxe. Bateu na sua cara, dá outra. Te pediu para caminhar uma légua, anda 2. Porque assim, nós viveremos o verdadeiro evangelho. Como é que eu vou receber promessa? Eu estou retendo meu irmão com 10 ofensas. O meu pai, a minha mãe. E perdoando-nos as nossas dívidas. Assim como eu tenho perdoado quem está me devendo. Você me deve. Você me deve. Mas antes de você me dever, eu vou fazer um carimbo. Está pago. Está pago, irmão. Está pago, me olhou torto, está pago. Falou coisa que eu não disse, está pago. Me ofendeu, está pago. Me humilhou, está pago. Está pago. Porque se eu perdoo os homens e as suas ofensas, o meu Pai me perdoa. O perdão é a única forma de reação que não reage. Quero terminar dizendo o que a gente aprende com os filmes de Hollywood. A gente aprende que a pessoa se ofende no início do filme e ela termina o filme a vingança dela. A gente bate palma e fala, se vingou. É natural. Quanto mais a vingança é dolorosa, quanto mais o inimigo sofre, morre torturado, melhor o filme é. É ou não é? Ah, esse filme foi fraco. Ih, morreu rapidinho. Nem arrancou os dedos, torturou. Não é isso que Jesus espera que façamos com quem ofende a gente. Não pague o mal com o mal. Isso os pecadores fazem. Os pecadores amam quem amam eles. Jesus nos chama a ir além para viver as promessas. Eu tenho que amar quem me odeia. Eu tenho que falar bem de quem fala mal de mim. Eu tenho que abrir mão e dizer, eu não quero esse presente. Está pago, vai me ofender? Está pago. E o maior beneficiário seremos nós, porque a nossa comunhão com Deus
não é quebrada. O seu inimigo está atrás de quebrar sua comunhão com Deus. É o objetivo dele. Desde o Éden. E uma arma muito forte é fazer você se ofender. Com o padeiro, com o carteiro, com qualquer pessoa, com o cachorro. Eu estou extremamente ofendida com os gatos na frente da minha casa. Irmão, eu ponho o lixo lá, eles comem o lixo. Que ódio desses gatos. Falei, meu marido, mata os gatos. Ah, Helena, mamãe, você está pedindo... Eu falei, são gatos maus, minha filha. Depois eu falei, Jesus, que eu estou ensinando para minha filha, Jesus me perdoa. Matar os animais com ódio dos gatos. Irmãos, tá pago o gatinho. Eu vou pôr o lixo só na hora que os lixeiros chegar. Tá pago, é ridículo, mas a nossa vida é feita 24 horas de escolhas de se ofender, de não se ofender. De se ofender e de não se ofender. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? O perdão é o único sentimento e que não reage. Eu perdoo você, eu paro essa bola de ódio aqui. Eu não vou devolver essa bola para você. Você me ofendeu? Eu não vou devolver para você, para sua mãe, para sua família. Ela vai parar aqui. Eu vou te devolver dizendo, está pago a sua ofensa contra mim. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma retrospectiva, mas do naipe da Rede Globo, assim, de janeiro até hoje. O que fizeram? Independente se teve motivo ou não, se foi justo ou injusto, não importa o que fizeram, importa como eu deixo que fique em mim. Quantas sacolas, malas, baús, containers você tem segurado de ofensas? E eu quero que você volte agora a essas ofensas. Você volte a cada uma delas e abra mão e ponha o carimbo que Jesus nos ensinou em Mateus. Que você coloque o carimbo de perdoar os seus devedores, assim como o Senhor Jesus te perdoa. E que a sua comunhão com Deus hoje seja plenamente restaurada, em nome de Jesus. Lembre, irmão, peça perdão ao Senhor por cada ofensa que você segurou e que você não viveu, Mateus, e que você quebrou a sua comunhão com seu Pai. Peça perdão, perdoe essa pessoa como um ato profético hoje. Se você puder, depois fale com ela, mas agora decida perdoar. Decida pegar cada situação de injustiça, cada situação de humilhação, cada situação em que você foi rejeitado, preterido, em que você não foi amado, situações em que brincaram com os seus sentimentos, situações que não te levaram a sério, que não te honraram, situações que te envergonharam, que te expuseram de dores, de falta de amor, de falta de amizade, traições, maldades, falta de palavra, de compromisso, situações em que você abriu seu coração e a pessoa fofocou da sua vida, em que a pessoa te expôs. Você vai agora, em nome de Jesus, abrir mão dessas ofensas. Coloca isso diante do Senhor. Nós não entraremos 2013 carregando tantas coisas que nos tornem incapazes de receber aquilo que Jesus tem reservado para nós. E a nossa comunhão com o Senhor nunca mais será quebrada, porque hoje você recebe um carimbo que tudo está pago, porque você tem Jesus.
e porque você é reconhecido pelo amor que Ele tem derramado na sua vida. E que Jesus te chamou não para ser entendido, mas para entender as pessoas. Jesus não te chamou primeiramente para ser amado, mas para disseminar o amor dele pelas pessoas. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, te entrego tudo, tudo tens a mim. Eu quero chamar aqui na frente, se você quer fazer um ato profético, e se tem algumas pessoas que você precisa perdoar, e se você quer deixar essa bagagem aqui no altar, é aqui, irmão, o lugar de você entregar essas ofensas. Eu quero te convidar a vir aqui ao altar do Senhor e dizer a Ele: Jesus, como um ato, Senhor, como um ato de fé, Deus, eu te entrego essa dor, eu te entrego essa ofensa. Eu quero te convidar, irmão, venha hoje e entregue ao Senhor todas as suas ofensas. Era chamado seu, você vai entregar para Jesus, porque não é mais seu. Em nome de Jesus. Sim, meus momentos, Senhor. Meus momentos e dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti.